Curso de Administrador Mútuo do Instituto Federal do Ceará. Nesse vídeo, nós vamos ver um pouco das origens da educação à distância, ou EAD. Nesse slide, nós vemos duas salas de aula tradicional. Essa à esquerda, do século XVIII, onde nós temos a disposição das carteiras, né, de madeira, né, todas olhando à frente para o fundo, onde ao fundo está uma lousa, que no caso na época era utilizado giz, né? E aí, mais alguns detalhes da sala, uma sala realmente um pouco precária para a situação da época, né? Obviamente também devia ter locais muito melhores do que exatamente essa sala, mas a disposição dos móveis é essa, né? Já aqui no século XXI, falando de um modo geral, obviamente também nós temos hoje salas em algumas escolas de tipos de pedagogia diferentes, né? Salas multimeios, salas com lousas digitais, uma série de coisas, mas de um modo geral, se nós formos ver pelo mundo, tanto aqui no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres, como outras regiões da África e tudo pelo mundo, a sala de aula, né, e mesmo nos países desenvolvidos, em muitas regiões, a sala de aula continua com essa mesma disposição, mudando apenas o material, digamos, mais moderno, né, mais atual, para compor, para se fabricar as mesas, cadeiras. Então, nessa sala do século XXI aqui, se nós tivéssemos a oportunidade de estar olhando também para frente dessa sala, né, que não aparece na imagem, nós veríamos também algum tipo de quadro. Hoje seria o quadro branco com pincéis, né? E também em algumas escolas ainda se consegue trabalhar também com um data show, né? Mas de um modo geral, a disposição das carteiras e a posição onde fica o professor, que estaria na função de passar do conhecimento, continua muito parecida, né, com o passar dos séculos. Aqui a gente vê alguns elementos evolutivos da questão, né, do ensino à distância, ou da educação à distância. Então nós temos aqui no século XVIII, quando iniciou a maioria das experiências, nós temos as cartas, né, correspondências. No século XIX e XX, né, foi formatado, foi criado as novas tecnologias de comunicação à distância, no caso o rádio e a TV, né, e esses veículos foram bastante utilizados, né, e ainda são até hoje utilizados para trabalhar a educação à distância através de programas de rádio, de televisão, levando esse conhecimento a muita gente, né? Milhares, milhões de pessoas. E essa evolução continua no século XXI, né? Aproveitando toda a infraestrutura e tecnologia criada em torno da revolução da computação, né? E mais para o final do século XX, o surgimento da internet. Hoje nós temos a educação à distância de um modo muito mais interativo, onde alunos, professores podem interagir através de computadores desktop, notebooks, tablets, smartphones e uma série de outros equipamentos que podem ser utilizados nessa modalidade de educação, de ensino, né? Bom, se remontarmos um pouco mais, né, a assistir um vídeo interessante sobre essa questão das origens da educação à distância, onde o professor questionava se as cartas de Paulo, né, para quem conhece, digamos, textos do Evangelho e tudo, nós temos as cartas de Paulo, que eram verdadeiras aulas, né, que eram enviadas para as comunidades distantes, onde ele expunha tanto o conhecimento como também orientações de como proceder e tal. E é interessante saber se as cartas de Paulo, né, mesmo não tendo uma conotação religiosa aqui no caso, mas a maneira realmente como
ele utilizava essa correspondência para poder, mesmo à distância, trabalhar um conteúdo tão denso, né, com diversas comunidades. Mas, formalmente, tens que, muitos autores, a origem realmente da educação à distância seria um curso de taquigrafia que foi lançado pelo professor Caleb Phillips na cidade de Boston, né, através de um jornal em 1728, onde o material, né, textual, impresso, era enviado semanalmente pelos correios para os estudantes, que também pelos correios, né, se correspondiam com o professor. Em 1833, na Suécia, na cidade de Lund, surgiu um curso de composição de músicas por correspondência, né? Eu que não tenho muita educação na parte teoria musical, achei bastante interessante realmente como aprender música realmente por correspondência. Algo bastante interessante e a pedagogia devia ser muito boa desse professor que lançou. Na Inglaterra, em 1840, outro curso de taquigrafia, só que mais voltado a passagens bíblicas, né, do professor Isaac Pitman, onde os alunos escreviam, se correspondiam com o professor através de cartões postais com textos abreviados, até como uma forma também de baratear essa interação, né? E vejamos que há 160 anos na Alemanha, né, em 1856, teve os primeiros cursos de línguas à distância. E aqui a gente vê, como, por exemplo, como a gente observa um dicionário ainda hoje, né? Nós temos sempre também uns algarismos, um alfabeto mais específico que trabalha os fonemas da língua, né? Então a gente vê que realmente há ainda a possibilidade desse trabalho de educação de línguas mesmo por correspondência. No final do século XIX, cerca de 1850, produtores e produtoras, né, do sul do país, né, de origem europeia, aprendiam como plantar e criar, né, com melhores técnicas e tudo, através de material impresso que era enviado da Europa, né, para os agricultores e pecuaristas, né, dessa região e de origem europeia, né. Mas o primeiro registro assim, oficial, em termos de um curso formal realmente de educação à distância, tem-se que foi em 1904, no Jornal do Brasil, um curso de datilografia também por correspondência e com caráter profissionalizante, né? Para quem tem um pouco mais de experiência, sabe que há tempos atrás ter um curso de datilografia realmente era condição muito importante para você conseguir um trabalho na área do comércio e serviço. E, sem dúvida, esse curso realmente deve ter sido muito bem aceito, né? Utilizado. Então é isso. Essa é uma breve introdução sobre essas origens. No próximo slide nós vamos ver um pouco mais sobre essa evolução da tecnologia no ensino à distância. Até lá!